Olá, queridas irmãs, irmãos e amigos. É sempre uma imensa alegria, um momento tão especial do meu dia, poder compartilhar com vocês o Evangelho restaurado do Salvador Jesus Cristo. É sempre bom poder nos encontrar novamente. Eu tenho orado ao Senhor para que essas mensagens, essas aulas, possam trazer conforto a todos vocês e, de alguma forma, o Espírito Santo possa testificar no seu coração que Jesus Cristo vive, que Ele é o Salvador, o Redentor, que José Smith é um profeta de Deus e que temos profetas vivos hoje sobre a terra. E eu estou tão feliz de compartilhar todas essas bênçãos com vocês. Eu estou muito feliz pela nossa classe. Nós chegamos a 792 pessoas inscritas na classe, no nosso canal. E eu quero agradecer a todos vocês que compartilham, que convidam as pessoas. Eu raramente, vocês observam, eu não fico pedindo toda hora, se inscreve. Quando eu vejo que está chegando perto, mudando de 100, eu peço um pouquinho. E nós faltam só 8 pessoas. Se você conhece alguém que está mais solitário ou solitária, que vive sozinho, ou casais, às vezes mais, como no meu caso de minha esposa, estamos mais, já com os passarinhos voaram todos, né? Os filhos são todos adultos, o meu caçula, o meu bebê já tem 30 anos. Então, se puderem compartilhar, às vezes algum membro novo, como é importante para o membro novo ser nutrido pela boa palavra, né? O presidente Nelson tem falado que devemos coligar de ambos os lados do véu. E eu sinto que essas aulas nos ajudam a nos mantermos firmes nessa coligação. Então, muito obrigado. Obrigado pelas mensagens tão bondosas que vocês têm mandado, que enche o meu espírito de alegria, minha alma. Muito obrigado. E há 2 aulas atrás, na verdade foi uma mensagem, eu deixei um convite para que possam participar, aqueles que desejarem, no próximo domingo, da reunião sacramental. E então, da nossa aula, eu vou ser orador. Então, um discurso de 10 minutos, tá bom? Fique bem tranquilo. Então, olha ali, no 2 vídeos atrás, e daí ali tem um link que você pode clicar e participar da reunião, isso no próximo domingo às 9 horas. Bem, vamos começar então. Hoje estudaremos Doutrina e Convênios 66. Esta revelação, ela foi dada através do profeta Joseph Smith em Orange, no estado de Ohio, em 25 de outubro de 1831. Ela foi destinada ao irmão William E. McLean. E este irmão, ele era um professor e recém-viúvo. Ele se batizou no condado de Jackson, em Missouri. Ele foi chamado para servir uma missão com Hiram Smith. E nesta ocasião agora, né, quando veio esta revelação, ele havia sido, naquela conferência, ordenado sumo sacerdote por Joseph Smith, né? Eu não tenho certeza se foi por Joseph Smith, deixa eu corrigir aqui, mas ele foi ordenado nesta conferência. Ele havia, durante a conferência, ele havia orado de joelhos, em segredo, e fez 5 perguntas ao Senhor e desejava que o Senhor pudesse responder através de seu profeta. Lembra que naquela época os membros novos, né, a igreja era recém-restaurada, recém-organizada, as pessoas iam ao profeta e pediam que ele orasse para saber uma revelação sobre a vida delas, o que fazer, enfim. E William também fez isso. Aqui também ele não comentou nada com o profeta, mas depois que recebeu a revelação, ele escreveu: cada pergunta que apresentei aos ouvidos do Senhor foram respondidas para minha total e inteira satisfação. Eu desejava obter um testemunho da inspiração de Joseph.
e até hoje considero isso uma prova que não posso refutar. Algo bem interessante sobre este irmão: ele era um membro novo, cheio de fé, se batizou, já foi cumprir missão, depois foi para outra missão. Ele foi ordenado em 1835, no dia 17 de fevereiro de 1835, para o Quórum dos 12 Apóstolos, como um apóstolo do Senhor. Algum tempo depois, discordando de como é a primeira presidência, na presidência da igreja dirigia a igreja, enfim, ele foi excomungado. Isso foi em 11 de maio de 1831. É assim que, logo depois desse episódio, ele se tornou um grande inimigo da igreja. Ele tomou parte ativa nos roubos e na expulsão dos membros lá de Jackson, um tempo depois, né? E eu fiquei pensando assim, irmãos, que ninguém está suficientemente seguro, que nós não podemos entrarmos assim naquela inércia, assim, né? Vou dar uma parada aqui, porque eu já servi tanto na igreja, já li o livro de Mórmon, de capa a capa uma vez. Ai, irmãos, que ler muitas vezes. E eu já li o livro de Mórmon, eu já fiz tanta coisa, então agora eu vou ficar aqui quietinho, calmo. Irmãos, tomem cuidado. Nós devemos estar sempre ativos no nosso aperfeiçoamento pessoal, sempre ativo em buscar ao Senhor, e para podermos receber as bênçãos que vêm do céu. Muito bem. Vamos ver então esta revelação. Por que eu ponderei tanto sobre isso, né? Eu e vocês hoje estamos muito bem. Temos o desejo de estudar as Escrituras, de orar, de nos aproximarmos do Salvador Jesus Cristo, de ter a companhia do Espírito Santo, receber a revelação dos céus. Mas como será daqui a alguns anos? Será que nós vamos continuar ativos? Será que estaremos firmes no Evangelho de Jesus Cristo? Firmes e valentes no testemunho do Salvador? Então é algo que eu e você devemos nos preocupar, porque ninguém está suficientemente seguro, tá bom? Eu sei que você é uma filha especial ou um filho especial de nosso Pai Celestial que te ama e que Ele ama tanto, tanto você. E nós vemos isso aqui no caso de William McLean. Observe que o Senhor, que conhece todas as coisas, estava fazendo tudo por ele, para que ele pudesse ser fiel. Mas no final ele escolheu se afastar, escolheu ser orgulhoso. Diz que ele fala que ele parou de orar. E a oração é algo tão simples, mas tão essencial. E eu costumo pensar assim, que somente os gigantes espirituais se ajoelham e elevam sua voz a Deus e abrem seu coração e pedem por revelação, por orientação de como proceder nesta vida. Então, olhe como Deus amava e ama, né, a todos nós através da experiência de William E. McLean. Diz assim no versículo 1: Eis que assim diz o Senhor a meu servo William E. McLean: Bem-aventurado és, visto que te afastaste de tuas iniquidades e recebeste minhas verdades, diz o Senhor teu Redentor, o Salvador do mundo, sim, de todos os que creem em meu nome. Que escritura maravilhosa! O Salvador falando a ele através de seu profeta, que estava feliz com ele, que ele era um homem bem-aventurado, porque ele tinha largado, deixado para trás suas iniquidades e começou a seguir o Salvador. E o Salvador, ele diz assim: olha, eu sou o Redentor, o Salvador.
E olha que frase extraordinária no final. De todos os que creem em meu nome. Jesus Cristo, ele é Salvador para aqueles que creem nele. Não é fantástico isso? Eu sinto tão feliz por sentir que Jesus Cristo vive, de sentir isso no meu dia a dia. Eu sou tão grato por ver a mão do Senhor na minha vida, por ver o amor que Ele tem por mim, por todos nós. Quando eu leio as Escrituras, quando pondero. Hoje de manhã eu estava lendo o livro de Mórmon, fazendo algumas anotações, assim, marcando algumas coisas. E então eu senti assim, o amor do Senhor, senti um lampejo assim, de revelação para a minha vida, nos momentos da minha vida que eu estou passando hoje, que eu preciso de revelação, como você precisa. E isso trouxe paz, esperança na minha alma. E eu não entendo bem todas as coisas que o Senhor está me mostrando nesse momento, mas tive uns lampejos, assim, que o Senhor vai endireitar todos os meus caminhos. Eu fiquei tão feliz. Muito bem. Vamos continuar. Olha o versículo 2. Em verdade eu te digo, bem-aventurado és tu por receberes meu convênio eterno. Sim, a plenitude de meu evangelho, enviado aos filhos dos homens, para que tenham vida e tornem-se participantes das glórias que serão reveladas nos últimos dias, como foi escrito pelos profetas e apóstolos da antiguidade. Olha que coisa interessante. Nesta época, o Senhor ainda não tinha nenhum templo sobre a terra. O Senhor não tinha falado sobre as ordenanças do templo. Mas aqui ele fala sobre a plenitude do meu evangelho. Aqueles que receberam a plenitude naquela ocasião, em 1831, a plenitude do evangelho englobava fé no Salvador, arrependimento e as ordenanças de batismo, de água e de fogo, receber o sacerdócio e pregar o evangelho. E entenda que o Senhor está dizendo isso é o suficiente para você prosseguir e perseverar até o fim naquele momento. Posteriormente, nós vamos ver mais adiante, o Senhor ele revelou as ordenanças do templo e nós aprendemos que o novo e eterno convênio ele compreende, ele abrange todas as ordenanças do Evangelho. E eu sou tão grato a nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, seu amado Filho, nosso Salvador, que ele vai dando à medida que nós vamos nos preparando. Estamos preparados para receber. Naquele momento, a igreja tinha à sua disposição a plenitude do Evangelho, que era se batizar e pregar o Evangelho. Não é maravilhoso? E eu e você hoje, muitos anos depois, quase 200 anos já, foi 1831, em 2031 farão 200 anos desta revelação, né? Observe que hoje nós temos várias coisas que foram acrescentadas que estão ao nosso alcance, tá bom? Muito bem. Versículo 3. Em verdade eu te digo, meu servo William, que estás limpo. Olha que revelação extraordinária. Como o Senhor amava o William, como o Senhor queria ajudá-lo, como o Senhor o ajudou, edificou, fortaleceu, proveu meios, deu chamados, honrou a William para que ele pudesse ser ativo sempre, como ele faz com você e com todos nós, com eu, irmão André, com você, com todos nós. Mas daí olha a continuação, que estás limpo, mas não de todo. Arrepende-te, portanto, das coisas que não são agradáveis à minha vista, diz o Senhor, pois o Senhor irá mostrá-las a ti. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor ia mostrar para ele as coisas que ele precisava mudar. No 4, e agora, em verdade, eu, o Senhor, mostrar-te-ei o que desejo em relação a ti.
E daí o Senhor fala que ele deve pregar o evangelho, né? E as regiões circunvizinhas e vai, né? Deixa eu ler uma citação aqui para vocês, que nos dá uma ideia sobre tudo isso. O presidente Joseph Fielding Smith, falando que ele estava limpo, mas não todo, né? Ele falou assim: William havia recebido o perdão, mas ainda se apegava de alguma forma, evidentemente, na mente e nos pensamentos, a algumas coisas da qual não se tinha purificado por meio do pleno arrependimento. O Senhor exortou William a se arrepender daquelas coisas que não lhe eram agradáveis e prometeu que ele revelaria a William do que ele precisava se arrepender. De forma semelhante, ao buscarmos saber a vontade do Senhor, ele nos ajudará a progredir espiritualmente, mostrando-nos o que precisamos nos arrepender. Cada vez que os filhos de Deus, todos nós, buscamos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, quando oramos a Ele, Ele nos revela coisas. Ele nos revela onde devemos melhorar, as coisas que precisamos mudar. É um Pai amoroso que está fazendo de tudo para que seus filhos possam progredir. O elder Larry R. Lawrence, dos 70, ele ensinou como o Senhor, né, ele usa o Espírito Santo para nos ajudar nas mudanças e melhorias que precisamos fazer. Abre aspas. A jornada do discipulado não é fácil. Foi chamada de o caminho do progresso contínuo. Ao prosseguirmos em nossa jornada no caminho estreito e apertado, o Espírito desafia-nos continuamente a ser melhores e a subir novos degraus. O Espírito Santo é o companheiro ideal de viagem. Se formos humildes e doutrináveis, ele nos levará pela mão e nos guiará para casa. No entanto, precisamos pedir orientação ao Senhor ao longo do caminho. Temos que fazer algumas perguntas difíceis, como: o que preciso mudar? Como posso melhorar? Que fraqueza precisa tornar-se um ponto forte? O Espírito Santo não vai nos dizer que devemos aprimorar tudo de uma só vez. Se ele o fizesse, ficaríamos desanimados e desistiríamos. O Espírito trabalha conosco a nosso próprio tempo, um passo por vez, ou, como o Senhor ensinou, linha sobre linha, preceito sobre preceito. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos, pois a quem recebe darei mais. Por exemplo, se o Espírito Santo vem inspirando-os a dizer obrigado com mais frequência, e você atende a essa inspiração, em seguida ele pode sentir que é a hora de vocês passarem para algo mais difícil, como de aprender a dizer: desculpa-me, a culpa foi minha. O momento perfeito para perguntar: que me falta ainda? É quando tomamos o sacramento. O apóstolo Paulo ensinou que essa é uma oportunidade para cada um de nós examinar a si mesmo. Nesse momento de referência, à medida que nossos pensamentos se voltam para os céus, o Senhor pode gentilmente dizer-nos qual é a próxima característica que precisamos melhorar. Fechar aspas, fim da citação.
Não é maravilhoso, irmãos? Às vezes, eu e você, talvez no meio desta pandemia, dá uma acomodada, assim. Eu olho a Sacramental online, até convidei vocês para assistirem a Sacramental da nossa aula. E eu quero dizer, fique tranquilo, é totalmente justo assistir de casa, os profetas têm orientado para evitar o contágio. E logo, logo as vacinas estão vindo e as pessoas estão recebendo. Por exemplo, no domingo passado, o meu filho Gabriel, lá na Carolina do Norte, ele foi convidado para ser orador na Sacramental e eu e minha esposa assistimos daqui. Que privilégio, né? Ele falando em inglês lá e nós ouvindo. Foi muito, muito gostoso mesmo. Ele e a família assistindo a reunião. E naquela reunião foi anunciado que as reuniões online daquela unidade estavam descontinuadas e que aquele domingo era o primeiro domingo que eles teriam a sacramental e as outras reuniões. E dali em diante as reuniões seriam todas na capela. Claro, lá todos já foram vacinados e isso vai acontecer conosco, tá bom? Então fique em paz, fique tranquilo, não tenha nenhuma pressão. Pode assistir, se você não se sente confortável, ir na capela, na sua casa. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes, por essa facilidade, nós nos damos uma acomodada. O William, ele fala que ele tinha parado de orar. E daí ele começou a pensar em coisas sensuais, que o adultério era o problema que ele tinha. E daí ele caiu, e daí ele se afastou, se tornou inimigo de Deus e de seu povo, expulsou, ajudou ativamente na expulsão das pessoas do condado de Jackson e roubou tudo que pôde da igreja e dos membros. Irmãs, irmãos, que possamos ser tão gratos ao Senhor, tão humildes, gigantes espirituais. E eu quero dizer que, para eu, o irmão André Lima, um gigante espiritual, aquela pessoa que se ajoelha no seu lar e busca o Senhor em oração para saber o que posso melhorar, o que me falta ainda, que fraquezas eu devo superar e torná-las fortes na minha vida. Percebe? Porque Jesus Cristo vive e Ele nos ama e Ele nos ajuda dia a dia. Muito bem. Essa aula é maravilhosa, não é? E o que nós estamos aprendendo aqui, irmãs e irmãos? Que o Evangelho está ao alcance de todos nós. As mudanças que vão nos tornar uma pessoa melhor, cheia do Espírito, cheia de luz, está ao alcance de cada um de nós. E nós precisamos só escolher e ter a coragem de dar os passos, como ter a coragem de se ajoelhar, orar, abrir o coração, falar do seu dia a dia, como foi ao Senhor, das coisas que você fez, daquilo que você gostaria de ter feito e não conseguiu, dos teus desejos, anseios. O Senhor quer ouvir. E talvez você possa perguntar: Pai Celestial, o que eu preciso melhorar na minha vida? Lembra, não é para ser tudo de uma única vez, mas passo a passo, degrau por degrau. Lembra daquela experiência lá no Novo Testamento, que Jesus Cristo estava lá no templo, ensinando. Então chegaram os fariseus com uma mulher pega no adultério e perguntaram assim para ele se era lícito apedrejá-la ou não, né? Porque a lei de Moisés mandava que apedrejasse. Mas a intenção deles era que o Salvador dissesse: não apedreje. Daí ele disse: olha, não segue a lei de Moisés. Mas se o Salvador dissesse: apedreje, eles dizem: olha, vão acusar Roma, ele está causando uma rebelião. E na mente deles, eles queriam colocar Jesus Cristo numa armadilha. Tiz que Jesus Cristo abaixou a cabeça, continuou escrevendo no chão, e como eles insistiram, ele falou assim: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E todos foram saindo de mansinho, até ficar ali a única pessoa que podia jogar pedra, que não tinha pecado, que era o próprio Salvador e aquela mulher.
E então ele fala aquelas palavras memoráveis. Depois de ter falado com ela assim, né? Onde estão os acusadores? Ninguém te acusou? Daí o Senhor fala, memorável é essa. Vai, perdoados são os seus pecados, vai e não peques mais. Mas ali, quando ele diz vai e não peques mais, essa parte, vai e não peques mais, o que o Senhor estava dizendo? Você está totalmente perdoada. Deixa eu voltar aqui, que eu fiz uma bobeira. O Senhor disse, nem tão pouco eu te condeno, vai e não peques mais. Olha, o Senhor não estava dizendo para ela assim, você está totalmente arrependida, perdoada. O Senhor estava dizendo para ela assim, vai filha, comece o teu arrependimento. Percebe? Jesus Cristo é bom demais, né? E ele está dizendo para cada um de nós assim, vai, comece o teu arrependimento. Para nós, para você especial que está vivendo o Evangelho, o Senhor está pedindo assim, eu acredito de todo o meu coração que vocês não têm nenhum grande pecado. Se tiver, tem que ter o pedido de confessar logo. Mas acredito que não tenha. Então o que o Senhor está pedindo para você? Continua o teu progresso eterno. Ora o Senhor e pergunta, Deus, o que eu preciso melhorar na minha vida? Não é maravilhoso? Porque Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, ouve nossas orações e Ele responde. Muito bem, deixa eu continuar aqui. Então, William, ele queria sair lá de Orange, em Ohio, e voltar para Jackson, lá no Missouri, né, Independência. Mas o Senhor chamou ele para ir para aqui, Orange, Ohio. Ele queria ir para cá, para Jackson, né, no Missouri. E o Senhor disse, não, vai para o leste. E ele foi obediente ao Senhor. E o Senhor estava fazendo tudo para ajudá-lo. Deu um companheiro para ele. Sabe quem que serviu como companheiro dele? Samuel H. Smith, irmão do profeta. E no versículo 8, quando ele fala isso, diz assim, que meu servo Samuel H. Smith vá contigo. Não o abandones e dá-lhe tuas instruções. E olha agora que coisa maravilhosa. E o que for fiel se tornará forte em todo lugar. E eu, o Senhor, irei convosco. Olha que coisa extraordinária. E o que for fiel se tornará forte em todo lugar. E eu, o Senhor, irei convosco. Não importa aonde você está me ouvindo, sei lá, em Portugal, se é algum dos países aqui da América do Sul, na América do Norte, no Brasil, lá no Japão. Não importa, irmãs e irmãos. E o que for fiel se tornará forte em todo lugar. Você pode se tornar forte aí mesmo, onde você está, na sua casa. Talvez para muitos essa escritura seja a resposta de orações. O Senhor está dizendo, e o que for fiel se tornará forte em todo lugar, e eu, o Senhor, irei convosco. Irmãs, Deus te ama. Vá dando um passinho de cada vez, linha sobre linha. E aqui no 9, o Senhor manda que ele impusesse as mãos sobre as pessoas e abençoasse e curasse. E eles o fizeram, muitos foram curados. No 9 ele fala, ser paciente nas aflições. Durante esta missão, William ficou doente, desanimado e voltou. E não foi paciente nas aflições. No versículo 10, procura não te embaraçar. Olha, o que é embaraçar? Se enrolar, se envolver, se pregar, né? Procura não te embaraçar. Abandona toda iniquidade. Não cometas adultério, tentação que te tenha afligido. Nesta época, William já havia sido perdoado e ele era um homem íntegro, mas essas coisas ainda vinham na mente dele. E o Senhor está dizendo, não estou contente com isso. Tudo bem? E no 12, persevera nestas coisas até o fim, e terás uma coroa de vida eterna, à direita de meu Pai, que é cheio de graça e verdade. No 13,
Em verdade, assim diz o Senhor, teu Deus, teu Redentor, sim, Jesus Cristo, amém. Então essa foi uma revelação do próprio Salvador Jesus Cristo para o William, e o Senhor dizendo, olha, persevera, fica firme até o fim, que você vai ter vida eterna. E hoje o Senhor diz para cada um de nós, persevera. Perseverar é continuar exercendo fé e se aperfeiçoando em Cristo até o fim. Persevera, continua sendo fiel e terás uma coroa de vida eterna. Para encerrar, eu queria testificar que Jesus Cristo pode nos ajudar. E Ele está ansioso para isso. E eu quero falar para você, que é uma pessoa tão especial, que eu considero um gigante espiritual, que possa se ajoelhar e perguntar ao Senhor, o que preciso mudar? Como posso melhorar? Que fraquezas precisam tornar-se um ponto forte em minha vida? Irmãs, irmãos, eu sei que nosso Pai Celestial, o Deus dos céus, Ele responde nossas orações, que Ele nos ama, que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para nos ajudar, deu o Espírito Santo que vai nos conduzir pela mão até retornarmos à presença de nosso Pai Celestial como filhos amados e exaltados. E esta é a mensagem que eu tenho para compartilhar com você hoje. E eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Continue firme, continue fiel. Cuide-se, tome seus cuidados, cuide da saúde, caminhe um pouco, faz um pouco de exercício, come com moderação, tenha o seu momento de lazer, qual for o lazer que você gosta, alguns momentos. Viva uma vida equilibrada, fica tranquilo. Lembra, tenha sempre pensamentos positivos, porque se você tiver muitos pensamentos negativos, isso vai trazer até enfermidades para você, e nós não queremos isso, não precisamos disso, né? Cuide-se bem. Tchau, um abraço, amigos, amigas, para as crianças com os pais assistem, um abraço do vovô Dé. Jovens, olha, vocês são o futuro deste mundo e da igreja, tá bom? Fica firme. Um abraço, irmãos, irmãs. Tchau.